E policial racista ataca comandante negro do BOPE e se desespera quando ela liga para o batalhão. Você já imaginou o que acontece quando alguém usa a farda para oprimir em vez de proteger? O que passa pela cabeça de um policial racista quando descobre que acabou de atacar seu próprio superior? E se eu te disser que isso aconteceu no coração do Rio de Janeiro, com um dos comandantes mais temidos e respeitados do BOPE? O trânsito estava intenso na zona sul do Rio naquela terça-feira de manhã. Entre os carros parados no sinal da Rua Visconde de Pirajá, em Ipanema, estava um Civic preto com placas particulares. Ao volante, um homem negro de 45 anos, vestindo uma camisa polo azul marinho e óculos escuros, aguardava pacientemente o sinal abrir. Nada na aparência de Matias Oliveira indicava que se tratava do comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais, uma das unidades de elite mais respeitadas e temidas do Brasil. Formado em Direito, com especializações em segurança pública nos Estados Unidos e mais de 20 anos de carreira nas Forças Especiais, Matias havia participado de operações que mudaram a história da segurança pública no Rio de Janeiro. Naquele momento, porém, ele era apenas um cidadão comum voltando de uma consulta médica de rotina. O comandante havia tirado a manhã de folga para cuidar da saúde, algo raro em sua rotina intensa de operações e reuniões estratégicas. O som estridente de uma sirene cortou o ar. Pelo retrovisor, Matias viu uma viatura da Polícia Militar se aproximando em alta velocidade. Instintivamente, ele encostou o carro para dar passagem, como qualquer motorista consciente faria. Mas a viatura não passou. Em vez disso, parou exatamente atrás do Civic, com as luzes piscando e a sirene ainda ligada. Matias franziu a testa, conferindo se não havia cometido alguma infração. Estava dentro da velocidade, com o cinto de segurança, documentos em dia. Não havia motivo para ser parado. Da viatura, desceu um policial militar alto e corpulento com cerca de 35 anos. Sua postura era agressiva e o nome Santos estava visível na farda. Ele caminhava com arrogância, como se fosse dono da rua, e seu olhar carregava um preconceito que Matias reconheceu imediatamente. "Sai do carro!" gritou Santos, batendo no vidro do motorista com a mão fechada. "Puta agora!" Matias abaixou o vidro, mantendo as mãos visíveis no volante. "Boa tarde, agente. Qual o motivo da abordagem?" "Eu faço as perguntas aqui", vociferou Santos. "Disse para sair do carro." O comandante do BOPE respirou fundo. Em mais de 2 décadas de carreira, havia enfrentado criminosos perigosos, negociado com traficantes armados e comandado operações de alto risco. Mas nunca havia sido tratado daquela forma por um colega de corporação. "Agente Santos", disse Matias, lendo o nome na farda. "Estou colaborando. Apenas gostaria de saber o motivo da abordagem para que possamos resolver isso rapidamente." "Você está questionando minha autoridade?" Santos se aproximou mais, a mão repousando sobre a arma. "Esse carro aí não combina com você, não. De onde você roubou?" A acusação explícita fez o sangue de Matias ferver. Ao longo da carreira, ele havia enfrentado o racismo de forma sutil em várias ocasiões. Olhares de desconfiança, comentários indiretos, questionamentos sobre sua competência. Mas nunca alguém havia sido tão descaradamente preconceituoso. "Agente, essa é uma acusação muito grave", disse Matias, controlando o tom. "Meu veículo está devidamente documentado e eu não cometi nenhuma infração." Santos riu de forma debochada. "Claro que não cometeu. Gente como você sempre diz isso. Sai logo desse carro antes que eu tire você à força." Outros motoristas começaram a diminuir a velocidade para observar a cena. Alguns pegaram os celulares para filmar. A situação estava escalando rapidamente, e Matias sabia que qualquer movimento brusco poderia ser interpretado como resistência. Com movimentos lentos e deliberados, ele desligou o carro e saiu do veículo. Santos imediatamente o empurrou contra o capô, começando uma revista agressiva e desnecessária. Onde estão as drogas?"
perguntou Santos, vasculhando os bolsos de Matias com brutalidade. Sei que tem alguma coisa aqui. Agente, isso é abuso de autoridade, disse Matias, mantendo a calma apesar da humilhação pública. Não há motivo para essa abordagem e muito menos para essa revista. Cala a boca, gritou Santos, empurrando Matias com mais força contra o carro. Bandido igual a você tem que ficar quieto. Foi nesse momento que a paciência do comandante chegou ao limite. Não apenas pela humilhação pessoal, mas pelo que aquela cena representava. Santos era exatamente o tipo de policial que ele passou a carreira inteira tentando eliminar da corporação. Autoritário, preconceituoso e completamente inadequado para vestir uma farda. Matias se virou lentamente, encarando Santos com um olhar que fez o PM recuar instintivamente. Era o olhar de alguém acostumado a comandar homens em situações de vida ou morte, de alguém que não tolerava desrespeito ou incompetência. Agente Santos, disse com voz firme e autoritária, você acabou de cometer o maior erro da sua carreira. Havia algo no tom de Matias que fez Santos hesitar. Era a voz de comando que ele usava em operações, quando precisava que centenas de homens seguissem suas ordens sem questionamento. Está me ameaçando, bandido. Santos tentou manter a pose, mas sua voz traía nervosismo. Não estou ameaçando ninguém, respondeu Matias, puxando lentamente seu celular. Estou apenas fazendo uma ligação que vai mudar sua vida para sempre. Santos deu um passo à frente, tentando intimidar. Guarda esse celular agora ou... O quê? Interrompeu Matias, já discando. Você vai me prender por usar meu direito constitucional de fazer uma ligação. O número que Matias discou era direto para o Batalhão de Operações Policiais Especiais, uma linha que pouquíssimas pessoas no estado tinham acesso. A ligação foi atendida no primeiro toque. Batalhão de Operações Especiais, Sargento Mendes. Sargento, aqui é o comandante Matias, disse em voz alta, para que Santos pudesse ouvir claramente. Preciso de uma equipe na Visconde de Pirajá com Rua Farm de Amoedo. Tenho um problema sério aqui. O rosto de Santos empalideceu instantaneamente. A palavra comandante ecoou em sua mente como um tiro. Ele olhou novamente para o homem que havia acabado de humilhar e sentiu o mundo desabar ao seu redor. Comandante? Gaguejou Santos. O senhor disse comandante? Comandante Matias Oliveira, BOPE, confirmou guardando o celular. E você, agente Santos, acabou de aprender uma lição muito cara sobre preconceito e abuso de poder. As pernas de Santos tremeram. O BOPE era uma lenda na polícia militar. Todos os policiais do Rio conheciam a reputação da unidade e o respeito que seus comandantes comandavam. E ele havia acabado de atacar, humilhar e acusar de roubo um dos homens mais poderosos da corporação. Comandante, eu não sabia. Santos tentou se explicar, mas as palavras não saíam. Você não sabia o quê? Perguntou Matias, elevando a voz para que todos os presentes pudessem ouvir. Não sabia que um homem negro, dirigindo um carro bom, poderia ser honesto? Não sabia que pessoas como eu também podem ter conquistado algo na vida através do trabalho? A multidão que havia se formado murmurava indignada. Celulares gravavam cada segundo da confrontação. Santos percebeu que estava sendo filmado e que aquele momento seria visto por milhares de pessoas. Comandante, foi um mal-entendido, tentou Santos. Mal-entendido? Matias deu um passo à frente, sua presença imponente. Você me acusou de roubo sem nenhuma evidência, me revistou como se eu fosse um criminoso, me empurrou e me desrespeitou. Isso não foi mal-entendido, foi racismo puro e simples. O som de sirene se aproximava. 3 viaturas do BOPE apareceram na rua, parando com precisão militar ao redor da cena. Homens encapuzados e fortemente armados desceram dos veículos, formando um perímetro perfeito. Santos percebeu que estava no centro de uma operação do BOPE e quase desmaiou.
Aqueles eram os policiais de elite que ele via na televisão, os mesmos que enfrentavam os criminosos mais perigosos do Rio de Janeiro. "Comandante!" disse o capitão Silva, líder da equipe, se aproximando rapidamente. "O senhor está bem? Houve alguma ameaça?" "Estou bem, capitão", respondeu Matias, "mas tivemos aqui um caso grave de abuso de autoridade e racismo por parte do agente Santos." O capitão Silva olhou para Santos com uma expressão que misturava desprezo e incredulidade. "Agente, o senhor tem noção do que acabou de fazer?" Santos não conseguia falar. Estava suando frio, tremendo, percebendo que sua carreira havia acabado naquele momento. Matias se dirigiu à multidão que havia se formado. "Senhores e senhoras, vocês acabaram de presenciar algo que acontece todos os dias no Brasil, mas raramente tem consequências. Um policial usando sua autoridade para humilhar e oprimir com base na cor da pele. Se você está acompanhando esta história e ela está te fazendo refletir sobre o poder da verdade e da justiça, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode abrir seus olhos sobre situações como esta, que acontecem todos os dias." Uma senhora idosa na multidão gritou: "Vergonha! Esse policial deveria ser expulso." Matias levantou a mão pedindo silêncio. "Senhora, eu entendo sua indignação, mas esta é uma oportunidade de ensino, não apenas de punição." Ele se virou para Santos, que estava visivelmente em pânico. "Agente Santos, você quer saber qual é a diferença entre um policial e um opressor?" Santos balançou a cabeça positivamente, incapaz de pronunciar qualquer palavra. "O policial protege e serve todos os cidadãos, independentemente de cor, classe social ou aparência", continuou Matias. "O opressor usa a farda para intimidar e humilhar aqueles que considera inferiores." Um jovem na multidão perguntou: "Comandante, o que vai acontecer com ele?" Matias olhou para Santos, depois para a multidão. "Isso depende dele. Ele pode usar este momento para crescer e se tornar um policial melhor, ou pode continuar sendo o tipo de pessoa que mancha a imagem da nossa corporação." Santos finalmente encontrou sua voz. "Comandante, eu peço perdão. Foi um erro terrível. Eu estava errado." "Você estava mais do que errado", respondeu Matias. "Você foi preconceituoso, abusivo e completamente inadequado. Mas reconhecer o erro é o primeiro passo para mudar." O capitão Silva se aproximou de Santos. "Agente, entregue sua arma e distintivo. O senhor está suspenso até segunda ordem." Santos obedeceu com as mãos tremendo. A realidade de que havia perdido tudo começava a se instalar. "Comandante", disse Santos com lágrimas nos olhos, "como posso consertar isso?" Matias o estudou por um longo momento. "Primeiro, você vai estudar. Vai aprender sobre direitos humanos, sobre a história do racismo no Brasil, sobre como ser um policial de verdade. Segundo, vai fazer trabalho comunitário em organizações que ajudam jovens negros. E terceiro, se eu permitir que você volte à ativa, vai servir como exemplo de transformação." A multidão aplaudiu. Alguns gritavam palavras de apoio ao comandante. Um jornalista que havia chegado ao local se aproximou. "Comandante, posso fazer algumas perguntas?" "Claro", respondeu Matias. "Como o senhor se sentiu durante a abordagem?" Matias pensou cuidadosamente. "Senti raiva, indignação, mas também uma responsabilidade. Eu tenho o privilégio de ter chegado a uma posição onde posso exigir respeito e justiça. Mas quantas pessoas passam por isso todos os dias, sem ter essa proteção? O senhor acha que casos como este são comuns?" "Infelizmente, sim", respondeu Matias. "O racismo na polícia é uma realidade que precisamos enfrentar. Não podemos mais fingir que não existe." Santos, ainda parado ao lado, ouviu cada palavra. A dimensão do que havia feito começava a ficar clara. "Comandante", perguntou outro jornalista, "qual mensagem o senhor deixa para outros policiais?" Matias se dirigiu diretamente às câmeras.
A mensagem é simples. A farda é para proteger, não para oprimir. Somos servidores públicos, não senhores. E qualquer policial que usa sua autoridade para humilhar ou discriminar não merece vestir esta farda. Ele olhou diretamente para Santos. Mas também quero deixar claro que acredito na capacidade de mudança das pessoas. O agente Santos pode sair desta situação como um policial melhor, se realmente quiser aprender. A entrevista continuou por mais alguns minutos, com Matias sempre enfatizando a importância da educação e da transformação pessoal. Quando os jornalistas saíram, a equipe do BOPE começou a se retirar. O capitão Silva se aproximou de Matias. Comandante, o que o senhor deseja que façamos com o agente? Acompanhem o processo disciplinar, respondeu Matias. Mas também providenciem os cursos que mencionei. Quero ver se ele realmente tem interesse em mudar. Santos se aproximou novamente. Comandante, eu juro que vou fazer tudo o que o senhor mandou. Vou estudar, vou trabalhar na comunidade, vou ser um policial melhor. Espero que sim, Santos, disse Matias, porque esta é sua única chance de redenção. Depois que todos se afastaram, Matias finalmente pôde voltar ao seu carro. Antes de entrar, ele olhou para a multidão que ainda observava. Amigos, disse ele, quero que vocês levem uma mensagem desta rua hoje. O preconceito existe, mas pode ser combatido. A injustiça acontece, mas pode ser enfrentada. E todos nós temos o dever de lutar por uma sociedade mais justa. A multidão aplaudiu novamente. Muitas pessoas se aproximaram para cumprimentar Matias e agradecer pela lição que presenciaram. Uma mãe com um filho adolescente se aproximou. Comandante, meu filho quer ser policial. Posso dizer que o senhor é o exemplo que ele deve seguir? Matias sorriu para o jovem. Filho, seja o tipo de policial que protege todos, independentemente de quem sejam. E lembre-se, a verdadeira força não está na arma ou na farda, está no caráter. O adolescente assentiu emocionado. Vou lembrar, comandante. Quando Matias finalmente entrou no carro e se afastou, deixou para trás mais do que uma lição sobre racismo. Deixou um exemplo de como a liderança verdadeira pode transformar injustiça em oportunidade de crescimento. Nos dias seguintes, o caso ganhou repercussão nacional. O vídeo da confrontação viralizou nas redes sociais, gerando milhões de visualizações e milhares de comentários. Santos se tornou símbolo do que não se deve fazer como policial, mas também de segunda chance e possibilidade de redenção. 3 meses depois, Santos completou todos os cursos determinados por Matias. Fez trabalho voluntário em uma ONG que atende jovens em situação de risco na Cidade de Deus. Estudou história do Brasil, direitos humanos e técnicas de abordagem policial respeitosa. Quando foi chamado para uma reunião com o comandante, Santos estava nervoso, mas determinado. Mate, comandante, disse ele entrando na sala. Completei todos os requisitos que o senhor estabeleceu. Matias analisou os relatórios. Vejo aqui que você teve excelente aproveitamento nos cursos. Os coordenadores da ONG falam muito bem do seu trabalho. E parece que você realmente estudou. Sim, senhor, respondeu Santos. E quero que o senhor saiba que aquele dia mudou minha vida. Eu estava errado, muito errado, e agradeço por me dar uma segunda chance. Matias o estudou por um longo momento. Santos, vou lhe fazer uma pergunta, e quero uma resposta honesta. Por que você me abordou daquela forma naquele dia? Santos respirou fundo. Porque eu estava cheio de preconceitos, comandante. Cresci ouvindo que homem negro com carro bom só podia ser bandido. Nunca questionei isso até aquele dia. Foi ignorância pura da minha parte. E o que mudou? Tudo, respondeu Santos. Estudar a história do Brasil me fez entender o quanto o preconceito machuca as pessoas. Trabalhar na ONG me mostrou jovens negros cheios de sonhos e potencial. E aquele dia na rua me ensinou que a farda é uma responsabilidade, não um privilégio. Matias assentiu.
Santos, vou te dar uma segunda chance, mas com condições. Você vai trabalhar diretamente comigo por 6 meses. Vai participar de operações do BOPE como observador. E se eu perceber qualquer sinal de que o velho Santos voltou, sua carreira acaba definitivamente. Santos se levantou, emocionado. Comandante, o senhor não vai se arrepender. Juro que vou honrar essa oportunidade. Espero que sim, disse Matias. Porque agora você tem uma responsabilidade ainda maior. Provar que pessoas podem mudar de verdade. 6 meses depois, Santos havia se tornado um dos policiais mais respeitados de sua unidade. Sua transformação foi tão notável que ele passou a dar palestras sobre preconceito e segundas chances em academias de polícia por todo o Brasil. A história do policial racista que atacou o comandante do BOPE e depois se transformou completamente se tornou um caso estudado em cursos de direitos humanos e liderança. Mostrou que mesmo os erros mais graves podem ser oportunidades de crescimento, quando há disposição real para mudar. E Matias continuou sendo o comandante que sempre foi, justo, firme, mas acreditando na capacidade de transformação das pessoas. Porque a verdadeira liderança não está em destruir quem erra, mas em criar oportunidades para que possam acertar. A história que você acabou de acompanhar nos ensina que o preconceito pode ser combatido, que a injustiça pode ser transformada em aprendizado e que todos merecem uma segunda chance quando demonstram vontade real de mudança. Mas também nos lembra que posições de autoridade devem ser usadas para proteger e elevar, nunca para humilhar ou oprimir. Se esta história te marcou tanto quanto marcou a nós, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com pessoas que também acreditam que o respeito e a justiça devem prevalecer sempre. Porque histórias como esta nos lembram que a verdadeira força está na capacidade de transformar o mundo um coração de cada vez. E você, o que faria se presenciasse uma situação como esta? Como reagiria se fosse tratado com preconceito? Deixe sua reflexão nos comentários, porque é através do diálogo que construímos uma sociedade melhor para todos.